Entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, muito se ouvia dizer a respeito de uma tribo de seres místicos e, ao mesmo tempo, valentes e perigosos, que possuíam uma característica aterradora. Tinham corpos de homens e cabeças de cães. Eram conhecidos como cinocéfalos. Os cinocéfalos são seres mitológicos que possuem corpo humano e cabeça de cachorro ou de chacal. O nome cinocéfalo vem do grego cinocéfalos, que quer dizer algo como monstro híbrido com corpo de homem e cabeça de cachorro, literalmente. Essas criaturas aparecem em diversas culturas e tradições ao longo da história, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, onde ganhou bastante força, até chegar à Idade Moderna. Segundo os diversos contos que surgiram naqueles períodos, portanto, diferentes versões a respeito das criaturas, os tais homens-cachorros ora apareciam como um povo rústico vivendo nu, morando em cavernas, sobrevivendo de caça e praticando canibalismo. Mas, em outros relatos, eles aparecem usando algum vestuário, vivendo em casas, se comunicando e praticando agricultura e comércio. Estas estranhas criaturas foram normalmente reportadas vivendo na Índia, apesar de alguns relatos sugerem que eles teriam vivido no Oriente Médio, no noroeste da África ou em ilhas afastadas e isoladas. Sobre as suas origens, há diversas fontes e referências. Uma das primeiras é encontrada na mitologia egípcia, onde Anubis, o deus dos mortos e da mumificação, é representado como um homem com cabeça de chacal, e Anubis era o guardião dos cemitérios e o condutor das almas para o além. Ele também era o responsável por pesar o coração dos mortos na balança da justiça, para determinar se eles mereciam entrar no reino de Osíris. Outra origem dos cinocéfalos pode estar na mitologia grega, onde Hécate, a deusa da magia e das encruzilhadas, era associada aos cães e às almas dos mortos. Hécate era frequentemente representada como uma mulher com 3 cabeças, uma delas de cachorro. Ela também era patrona dos feiticeiros e dos lobisomens, que eram considerados seus filhos. Na Índia, os cinocéfalos eram chamados de Isvanas ou Shivanaras, que significa homens-cães. Eles eram descritos como uma raça de selvagens que viviam nas montanhas e nas florestas e que se alimentavam de carne crua. Eles também eram considerados como os guardiões dos tesouros escondidos e dos segredos da natureza. Na China, os cinocéfalos eram conhecidos como Gouren ou Kuanren, que significa pessoas-cães. Eles eram vistos como uma das 4 raças bárbaras que habitavam os cantos do mundo, junto com os homens macacos, os homens pássaros e os homens peixes. Eles eram descritos como ferozes e cruéis, e que se comunicavam por latidos. Na Europa, os cinocéfalos eram mencionados por vários autores clássicos, como Heródoto, Plínio, o Velho e Santo Agostinho. Eles eram localizados em regiões remotas e exóticas, como a Etiópia, a Índia, a Escítia e a Líbia. Eles eram vistos como monstros ou como povos primitivos e pagãos, que precisavam ser convertidos ao cristianismo. Heródoto, o pai da história, que viveu entre 485 e 420 a.C., fez um relato intrigante sobre a Líbia, ainda no século V a.C. Para ele, aquela era uma terra exótica e habitada por animais estranhos e até monstros. Seu texto diz: seguindo para o ocidente, após esse rio, lago Tritonis, encontramos a região ocupada pelos líbios lavradores. É montanhosa, coberta de florestas e cheia de animais selvagens. Na região ocupada pelos líbios lavradores,
encontram-se serpentes de tamanho descomunal, leões, elefantes, ursos, áspides, asnos com chifres, cinocéfalos e acéfalos, que possuem, segundo afirmam os líbios, olhos no peito. Vêem-se também ali homens e mulheres selvagens e uma multidão de monstros fabulosos. Outro historiador grego, Quitésias de Quinido, que também era médico, viveu e conviveu com os magnatas da corte persa, sob o governo de Artaxerxes II, entre os séculos 5 e 4 a.C. Quitésias tinha acesso à vasta biblioteca do reino, onde pôde estudar e ainda replicar as histórias da Pérsia, da Assíria e da Índia. Quitésias é um dos autores antigos que mais deram detalhes sobre os cinocéfalos. Ele escreveu um livro chamado Índica, no qual fez uma descrição detalhada sobre a Índia e seus habitantes, baseando-se em relatos de viajantes e comerciantes. Entre as maravilhas e os mistérios que ele narrou estavam os cinocéfalos, ou homens-cães, que habitavam as montanhas indianas. Eles eram chamados pelos nativos de Calistrioi e tinham corpo de homem e cabeça de cachorro, além de uma cauda. Quitésias foi um dos poucos autores antigos que mencionou esse detalhe, inclusive. Eles vestiam peles de animais, tinham a pele escura, como os indianos, e não falavam nenhuma língua humana, mas apenas latidos e uivos. Porém, Quitésias afirmou que os cinocéfalos não eram totalmente selvagens, pois sabiam se vestir e se comunicar por gestos, já que não podiam conversar com os homens. Ele disse que essa espécie era numerosa nas montanhas indianas, contando com 120 mil indivíduos, e que eles tinham uma vida longa, podendo chegar aos 200 anos. Quitésias também contou que os cinocéfalos eram bons caçadores e criadores de animais, especialmente cabras e ovelhas. Eles mediam sua riqueza pelo tamanho dos seus rebanhos. Eles não plantavam nada, pois moravam nas altas montanhas, onde a terra era infértil. Mas eles colhiam uma fruta rara que crescia ali e que servia para fazer tintura. Eles faziam balsas e caixotes, colocavam as frutas dentro e desciam pelos rios até os reinos dos indianos, onde trocavam as frutas por pão, farinha, armas de ferro e roupas de tecido, pois suas vestes eram de couro grosseiro. Os cinocéfalos não moravam em casas, mas em cavernas. Apesar de serem primitivos, Quitésias disse que os cinocéfalos eram corajosos e habilidosos na caça, mas não gostavam de guerra, pois eram um povo pacífico. Ele também disse que eles não eram muito higiênicos. As mulheres se banhavam apenas uma vez, quando menstruavam, e os homens se lavavam com leite de cabra, fazendo isso 3 vezes por mês. Em tempos remotos, durante o apogeu da Roma Antiga, um misterioso historiador grego chamado Diodoro Sículo emergiu do nevoeiro do passado. Pouco se sabe sobre a vida desse enigmático viajante, nascido por volta de 90 a.C., mas cujo legado ecoa até os dias de hoje. Diodoro Sículo empreendeu uma jornada épica pelo Egito, desvendando os segredos das pirâmides que se erguiam majestosas às margens do Nilo. No entanto, seu destino conduziu para além das fronteiras do Mediterrâneo e o levou a estabelecer residência na grandiosa Roma. Sua única obra conhecida, a Biblioteca Histórica, é um testemunho enigmático de um erudito que se aventurou nas vastas terras dos romanos, gregos, egípcios, líbios e fenícios, desvendando os mistérios dos povos e seres que povoavam o palco da história. No 3º volume desta monumental obra, no intrigante capítulo 5, Diodoro Sículo adentrou o reino da fantasia ao contemplar os cinocéfalos.
Diferente de outros autores que se referiram às lendárias criaturas, as palavras de Diodoro não se ficaram no convencional. Ao invés de tratar os seres como humanoides, ele simplesmente designou-os como animais. Esses seres, de acordo com o relato de Diodoro, possuíam corpos grotescamente deformados e emitiam sons que pareciam o choramingo humano. Selvagens e indomáveis, suas sobrancelhas conferiam-lhes uma expressão melancólica, como se carregassem o peso de uma existência intrinsecamente enigmática. No entanto, o detalhe mais peculiar residia na descrição da fêmea sinocéfala. Como um curioso toque de surrealidade, Diodoro sugeria que o útero dessas criaturas permanecia do lado de fora do corpo ao longo de toda a sua vida, assemelhando-se a marsupiais exóticos. Contudo, o historiador deixou essa peculiaridade envolta em mistério, sem desvendar os segredos dessa anatomia extraordinária. Intrigantemente, Diodoro Sículo situava essas criaturas fantásticas em algum recanto da Península Arábica, conferindo uma geografia peculiar às suas narrativas. Seu relato, embora breve, semeou sementes de especulação e maravilha entre os estudiosos posteriores, incitando questionamentos sobre os limites entre a realidade e a imaginação, que permeavam a mente inquisitiva do enigmático historiador grego. Plínio, o Velho, figura destacada entre os eruditos romanos do século I d.C., deixou sua marca na história através de uma monumental obra intitulada História Natural, na qual desvendou os mistérios da natureza e explorou a vastidão do conhecimento de sua época. Assim como Heródoto, precursor em atribuir aos sinocéfalos a morada na África, Plínio também embarcou nessa narrativa, contudo, com uma reviravolta geográfica. No 6º livro de sua enciclopédia, no intrigante capítulo 35, Plínio introduziu os homens de cabeça de cachorro em terras etíopes, nas proximidades de Tergedus. Em um relato que oscila entre o extraordinário e o bizarro, o erudito romano revelou que naquela região peculiar existia uma população que se alimentava do leite dessas criaturas caninas humanoides. No 8º livro, capítulo 80, Plínio desvendou um pouco mais sobre essas misteriosas criaturas. Ao discorrer brevemente sobre macacos, ele estabeleceu uma conexão intrigante ao afirmar que na Etiópia habitavam macacos com cabeça de cachorro, identificados como os próprios sinocéfalos. Uma criatura que, em sua descrição, lembrava sátiros e faunos, devido à presença de pelos espessos que cobriam parte de seus corpos. Você já viu um santo com cabeça de cachorro? Pois é. Essa é uma das formas como São Cristóvão é representado na arte sacra. Mas quem foi esse santo e por que ele tem essa aparência tão estranha? Bom, São Cristóvão é um dos santos mais populares da Igreja Católica, conhecido como padroeiro dos viajantes e dos motoristas. Seu nome significa aquele que carrega Cristo, pois, segundo uma lenda, ele teria carregado o menino Jesus nas costas ao atravessar um rio. Mas nem sempre ele foi um cristão devoto. Antes de se converter, ele era um guerreiro chamado Réprebus, que buscava servir ao maior rei que existisse. Ele serviu a um rei humano, mas depois descobriu que ele tinha medo do diabo. Depois serviu ao diabo, mas depois descobriu que ele tinha medo de Cristo. Então, antes de servir a Cristo, descobriu que havia um plano maior reservado para ele. Foi então que Réprebus conheceu um eremita
que o orientou a usar sua força para ajudar as pessoas a atravessarem um rio perigoso. Um dia, ele sentiu um peso enorme em seus ombros e, ao olhar para trás, viu que era o menino Jesus, que lhe disse: Tu carregaste o mundo inteiro e aquele que o criou. Neste momento, ele recebeu o nome de Cristóvão e se tornou um fiel seguidor de Cristo. Mas por que ele é retratado com cabeça de cachorro? Existem várias explicações possíveis para isso. Uma delas é que ele pertencia a uma tribo de sinocéfalos. Outra é que ele era originário de uma região chamada Cynocephalae, que remete ao significado cabeças de cachorro, em grego. Outra ainda é que ele era um cananeu, que soa parecido com canis, que significa cachorro em latim. Há também quem diga que ele era um homem muito bonito, mas que pediu a Deus para torná-lo feio, a fim de evitar a tentação. Ou que ele era um homem tão feroz que suas feições lembravam as de um animal. Ou que ele era um símbolo da transformação que Cristo opera na vida dos pecadores. Seja qual for a verdade, o fato é que São Cristóvão é um exemplo de fé, coragem e humildade. Ele não se importava com a sua aparência, mas com seu serviço a Deus e ao próximo. Ele não se deixava levar pela vaidade, mas pela vontade de Deus. Ele não se envergonhava de sua origem, mas se orgulhava de sua missão. São Cristóvão, rogai por nós.